Olá, meus amigos do canal Medicamentos, Saúde e Doença, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Hoje eu vou postar um vídeo a pedido de pessoas que se inscreveram no meu canal e fizeram perguntas, mais de uma. E como eu também já passei por essa situação, resolvi escrever. É o seguinte: a pergunta é sobre o uso de antibióticos durante um atendimento de dentista. Bom, o assunto é muito vasto, mas eu vou me ater aqui a situações talvez específicas. O que ocorre é o seguinte: aconteceu comigo, aconteceu com essa pessoa, então eu acredito que a maioria dos dentistas faz corretamente, mas existem alguns que não. Comigo, por exemplo, foi um dentista que foi fazer em mim implantes, já um dentista muito experiente, e ele não usou o protocolo que deveria usar comigo. E eu sofri por causa disso, eu tive dor devido ao procedimento. E eu vou falar aqui da mesma forma que as pessoas que me pediram aqui. Bem, quais os medicamentos que o dentista usa a princípio? Os mais usados que nós vamos falar, porque a profissão de dentista é muito grande, muito variada, tem muitos procedimentos. Nós vamos falar aqui em alguns aqueles mais conhecidos, que são, por exemplo, extração, alguma cirurgia pequena, colocação de um implante. É em cima disso que nós vamos falar sobre os medicamentos usados, tá? Bom, o que se usa mais, todo dentista usa, inclusive as pessoas muitas vezes têm medo de dentista por causa da dor, né? Anestésico, lidocaína, articaína, mepivacaína, prilocaína, analgésicos, paracetamol, dipirona, e se necessário mais potentes, dependendo da pessoa que vão atender, né? No caso, codeína, em associação com outros medicamentos, anti-inflamatórios, o de escolha deve ser sempre o ibuprofeno, antibióticos, no caso de cirurgias invasivas, para prevenir infecções. Às vezes é usado também em outras situações, mas nós vamos falar aqui na prevenção só. No caso, a amoxicilina, que é o mais indicado, a clindamicina, no caso de alergia às penicilinas, metronidazol em caso de anaeróbios, antissépticos para evitar infecções. Às vezes, medicamento de emergência, o dentista sempre deve ter com ele devido a reações alérgicas, outros tipos de emergência, por exemplo, adrenalina, antihistamínico, como loratadina, sublingual. Bom, então nós vamos falar o seguinte, é uma norma aqui. Esses dados que eu estou passando para vocês são dados do British National Formulário. É o formulário nacional britânico. É o último volume que eu tenho, né? E inclusive é um volume físico que eu comprei. Então continua existindo a publicação online. Como usar medicamento em procedimentos cirúrgicos como extração dentária e cirurgia envolvendo osso ou implante. Primeira coisa que tem que ser usado, antissépticos. Por quê? Para fazer aquela limpeza, para retirar, vamos assim dizer, aquele grosso, né? Que poderia causar alguma infecção. O mais usado, o mais indicado é clorexidina. Antes da cirurgia, para reduzir a carga bacteriana e prevenir a contaminação durante o procedimento. Como se usa? Bochecho, com solução de clorexidina 0,12% ou 0,2%, 1 a 2 minutos antes da cirurgia, quer dizer, na hora, né? Bochecha e vai fazer a cirurgia. Pós-cirurgia,
usar em pacientes com dor, o edema. Evitar engolir. Segundo medicamento que é usado também para prevenir infecções, antibióticos. No caso, numa situação dessa, extração, implante, cirurgia de pequeno porte, amoxicilina, 2 gramas. Quer dizer, que você tem que tomar alguns comprimidos. 1 hora antes do procedimento, em caso de adulto, 1 hora antes. Por quê? Porque ele tem que começar a fazer efeito antes do momento de fazer a cirurgia. Antes. No caso de criança, é 50 miligramas por quilo via oral. 1 hora também antes do procedimento, para dar tempo dele começar a agir. O objetivo é a prevenção de infecções durante o procedimento. Existem algumas discussões a respeito se dá para um ou se dá para outro. Alguns têm mais prioridade que outros, que já têm algum envolvimento cardíaco, mas eu acho que essa situação aqui deveria ser dada para todos que possam usar o medicamento, porque você não sabe se a pessoa tem. Às vezes, não se sabe se ela tem alguma predisposição. Então, usa-se como preventivo, e o preventivo sempre é melhor do que depois ter que lidar com situações mais graves, né? Bom, no caso daquelas pessoas que são alérgicas à penicilina, que não pode tomar, você vai usar a clindamicina, 600 miligramas via oral, 1 hora antes do procedimento. Da mesma forma, um adulto, 20 miligramas por quilo via oral, 1 hora antes do procedimento. Criança, 1 hora antes, pelo mesmo motivo. Dá tempo de fazer efeito, na hora de abrir e fazer a cirurgia, já está protegido contra infecções. Dá o medicamento depois da cirurgia, como aconteceu com a pessoa que me falou, e aconteceu comigo também, isso tem muito tempo, não adianta nada, porque a infecção já aconteceu. Bom, anti-inflamatório analgésico. Isso é uma coisa que nem todos fazem e deveria fazer. A pessoa tem medo de um dentista por causa da dor. Se você fizer esse procedimento aqui, você não vai ter dor. Por quê? O que se faz? Se você vai fazer um procedimento cirúrgico, vai tomar ibuprofeno, 400 miligramas, via oral, com alimento leve, porque vai fazer uma cirurgia, mas tem que ser com um pouco de alimento para proteção do estômago, 1 hora antes do procedimento. Também pelo motivo de, além de reduzir a inflamação, ele vai produzir uma analgesia que vai garantir que a pessoa não tenha dor após o término da anestesia. Então, como ele tem uma duração de ação de 4 a 6 horas, quando terminar o efeito dele, aí continua com um analgésico comum, já não precisa mais de um anti-inflamatório. E esse analgésico comum pode ser o paracetamol ou dipirona, como tratamento sintomático após a cirurgia. Eu espero que esse vídeo muito destinado a dentistas que ainda não fazem esse procedimento. Eu sei que a maioria faz, né? Mas como nós já temos provas suficientes de que não sei quantos não fazem, é uma oportunidade deles entenderem que é necessário. Quem gostou desse vídeo, dá um like para mim aqui. E apenas mais um conselho que eu dou para vocês. O profissional, ele deve ser sempre respeitado no que ele está fazendo, no procedimento dele. Mas, você sabendo disso, e se um profissional não for agir dessa forma, você tem o direito de conversar com ele respeitosamente e indagar por que ele não vai fazer isso. E se ele disser que não vai fazer, eu aconselho você não fazer esse procedimento. Obrigado, até a próxima.